Luana, eu faço rascunho para todos os meus textos e não tá dando certo. O que é que eu tô fazendo de errado? Eu sou a professora Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender o que pode estar acontecendo no seu texto. Como professora de redação, eu falei inúmeras vezes para os meus alunos, para as minhas alunas, fazerem rascunho. Com o tempo, eu fui percebendo que só isso não era suficiente, que eles precisavam de um passo antes do rascunho. É aí que está o pulo do gato. Eles precisavam de um esquema de texto antes de começar a escrever o rascunho. Esse vídeo tem dois momentos. No primeiro momento, eu vou explicar o que é cada coisa, o que é rascunho, o que é esquema, e a segunda parte vem com exemplo. Se você já quer pular a explicação, que eu não indico, mas se você já quiser, tem a minutagem do vídeo aqui na descrição. Que fazer rascunho é essencial, essa informação pra gente já está superada, já está ok. Mas rascunhar um texto é a mesma coisa do que planejar? Já começo te dizendo que não. Olha essa diferença. Então tá, bora entender essa questão do esquema e do rascunho. Já coloquei aqui para vocês um comparativo. O esquema, ele vai ser feito em tópicos. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, hein? Fica comigo até o fim desse vídeo para você entender. Vai ter aqui um exemplo de texto. O rascunho, ele já tem os parágrafos. Então, se a vida inteira talvez você tenha feito somente rascunho e não esquema, já ido direto para o seu rascunho. Isso confunde, pode confundir um pouco. No esquema, eu trabalho com palavras-chave, com ideias gerais. Já no rascunho, eu desenvolvo essas ideias. E o esquema ele é a primeira parte da escrita. Peguei lá o meu tema de redação, primeira coisa que eu faço, esquema. E o rascunho já vai ser quando esse esquema está pronto, quando eu já sei o que eu vou escrever. Né? Muita gente fala assim para mim, mas Luana, eu não sei nem como é que eu começo e quando eu começo eu não sei terminar. Por quê? Porque o seu texto não tem esquema, né? Você não sabe aonde você vai chegar com aquele texto. No esquema, a gente vai escrever o que vai ser escrito. E no rascunho, a gente tem como vai ser escrito. Então, aqui no esquema, eu tenho uma ideia daquilo que eu vou falar. No rascunho, eu vou realmente falar, realmente escrever antes de eu passar para a minha folha oficial ou fazer a minha revisão, enfim. O esquema, ele é o esqueleto do meu rascunho. E o rascunho, ele é a simulação do texto oficial. Então, a gente tem 3 momentos do texto: o esquema, o rascunho e o texto oficial. Antes da gente entender como fazer isso na prática, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o tema para vocês, uma situação de conflito ocorrida no ambiente de trabalho. Então, você está lá fazendo uma entrevista, um processo seletivo, de repente você já está lá para escrever ou você recebe aí por essas plataformas de seleção esse tema, uma situação de conflito ocorrida no ambiente de trabalho. Como que eu faço isso, Luana? Primeira coisa, li o tema e escrevo, jogo todas as ideias que vêm à minha cabeça. Não se preocupe em organizar nada agora, tá? Escreve, faz aí um brainstorming. Aí a gente vai para o nosso esquema. Olha só que interessante. Eu adoro essa ferramenta aqui que eu estou utilizando, né? Que é a Jamboard, para fazer isso. Então, eu trago aqui o que é importante, né? Sempre tem nesse tipo de texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu preciso saber, em linhas gerais, o que é que eu vou falar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então, se o meu tema é sobre uma situação de conflito ocorrida no ambiente de trabalho, não posso começar assim, o conflito que aconteceu... Não, peraí, a pessoa não te conhece ainda. Quem é você? Qual que é a sua formação? Qual que é o seu cargo? E, em um jeito muito resumido, qual foi a situação que aconteceu? Isso tem no meu parágrafo de introdução, na minha parte da introdução. Então, eu primeiro preciso dizer quem eu sou, em linhas gerais. Não precisa fazer uma biografia, uma autobiografia. A sua formação resumida, o cargo que você ocupava lá naquela época que esse problema aconteceu e a situação resumida. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o rascunho que eu fiz para esse texto, hein? Ó, fica comigo. No desenvolvimento, aí eu vou contar mais.
No desenvolvimento eu vou falar o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, quem estava presente. São os elementos da narrativa, né? O meu enredo, o meu tempo, o meu espaço, os personagens. Então, eu vou construir essa história. Claro que a gente não está aqui falando de escrever páginas e páginas e páginas. O desenvolvimento ele vai caber aí em 2 parágrafos, mais ou menos. Vocês vão ver no exemplo que eu vou trazer aqui. E na conclusão, eu não deixo a pessoa no mistério. Ah, o que aconteceu, por que aconteceu, e não falo como acabou. Não. O que eu fiz diante do problema? Porque vamos lá, né? Ele quer saber problemas que acontecem nas outras empresas? Não. Ele quer saber como você reage diante de problemas. O que é que você faz? Como que isso se resolveu? Qual foi a sua contribuição para a resolução? E não para a formação do problema, né? Então, o que é que você fez diante do problema e qual que foi a resolução do problema? Beleza? Ó, só essa parte já tá abrindo aí um mar de possibilidades na sua cabeça, eu quero ver agora, que você vai ver o rascunho. Olha lá, né? Então, o que eu vou ter no meu primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, eu tenho lá a apresentação. Então, vamos voltar aqui no nosso esquema. No esquema, eu falei que na introdução eu vou falar quem sou eu, qual é a minha formação, o cargo que eu ocupava quando aconteceu a situação e a situação em linhas gerais. Olha lá. Primeiro parágrafo. Eu sou a Maria, tenho 22 anos e nasci em Piracicaba, interior de São Paulo. Sou formada em recursos humanos com foco em recrutamento e seleção. O conflito que mais me marcou no meu ambiente de trabalho aconteceu com um entrevistado. Não contei tudo porque é pouco ainda, a pessoa ainda precisa me conhecer um pouquinho, né? Contei ali sobre mim. E aí depois eu vou destrinchar essa situação. Agora eu venho para o desenvolvimento. O que aconteceu, onde, como, tralalala, tudo isso que a gente já falou. Vamos lá. Eu trabalhava em uma grande empresa na área de recrutamento e seleção e estava com 3 vagas abertas. Então, a situação, estou contextualizando, né? Onde eu trabalhava, o que eu fazia e o que estava acontecendo naquela situação. Recebi mais de 100 currículos e precisava preencher as vagas em 2 dias. Mandei diversos e-mails, mas recebi somente 5 respostas. Olha só, aqui já começa a dar um indício de que teve aí um problema, um conflito. Em uma delas, o candidato pedia informações que já estavam na descrição da vaga. Fiquei muito nervosa com a situação e acabei respondendo de qualquer jeito. Então, aqui eu já contei um pedaço da minha história, já contextualizei a pessoa, né? Já falei onde que eu trabalhava, o que eu estava fazendo, qual que era aquela situação específica e já apareceu um problema aí. O que aconteceu depois, no meu terceiro parágrafo? 5 minutos depois que eu respondi o e-mail, o candidato retornou agradecendo e sinalizando que eu não havia colocado aquelas informações na vaga. Conferi e realmente estava tão apressada que não revisei o que escrevi. Eu me senti muito envergonhada e pedi 1000 desculpas para o candidato. Então, aqui eu contei um pouquinho da situação em relação ao candidato, como que ele reagiu, o que é que eu senti. Isso também é muito bacana de trazer para o texto, né? Como que eu me senti naquela situação? Isso humaniza o seu texto. E aí vem lá para aquilo que eu falei para vocês, né? Que é o que o recrutador quer saber. Como que essa situação terminou e o que é que você fez para lidar com esse conflito? No fim das contas, tive a oportunidade de contar a história para ele e explicar que eu não consegui lidar adequadamente com a urgência naquele momento. Depois dessa situação, mesmo que esteja com toda a pressa do mundo, não deixe de revisar as vagas que publico. Então, você está dizendo, olha, teve esse problema, aconteceu isso, mas eu aprendi uma lição aí com esse conflito e agora eu coloco em prática uma ação diferente daquela que eu tinha antes. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber, conta pra mim aqui nos comentários. Indica o vídeo pros colegas, se inscreve aqui no canal. E você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!